Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, mais uma vez. Vamos dar prosseguimento no nosso momento de adoração. Eu convido a todos a ficarem de pé, abrirem as Bíblias no Salmo de número 100, para fazermos a leitura de forma alternada de todo o Salmo. Salmo de número 100, leitura alternada. Salmo de número 100. Faremos a leitura de forma alternada de todo o Salmo. Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui, irmãos. Vamos adorar através do hino número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, ouvam nossas vozes, teu nome conferoi. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Ainda de pé, gostaria que a nossa irmã Líria fizesse uma oração de adoração. Senhor, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor é, ó Deus, por ser esse Deus grande, transcendente, criador de todo mundo, criador de tudo e de todos, Pai. E com essa grandeza, o Senhor
se curva até nós, seres tão pequenos, tão sujos, Pai. Ó Deus, e o Senhor se curva até nós com o amor de um Pai. Então, Deus, nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos resgata, o Senhor é o nosso resgatador. Ó Deus, o Senhor é aquele Deus que quer nos salvar, que entregou o que o Senhor tinha de mais precioso, que era o seu Filho, Deus. Seu Filho sem defeito, sem mancha nenhuma, o Senhor entregou em favor de nós. Porque era a única forma, Deus, de nós sermos salvos, Pai. Então, nós te glorificamos nessa noite, por essa união que nós temos em Cristo, Deus. Ó Deus, essa união maravilhosa que nós agora temos acesso ao Senhor. Nós temos, Pai, acesso na oração, na palavra, na tua presença aqui neste lugar. E, Deus, continue com a gente aqui nesse culto, e não só aqui, Deus, mas nas nossas vidas. Ó Deus, que nessa semana que começa no dia de hoje, que o Senhor continue conosco, nos acompanhando nas nossas atividades, e que nós possamos ter uma vida de adoração ao Senhor, que nós possamos te buscar não só aqui na igreja, mas na nossa casa, Pai, que o nosso coração seja um altar dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Convido agora a todos a abrirem no Salmo 51. Faremos a leitura dos versos de 1 a 10. Salmo 51. Leremos dos versos de 1 a 10, também de forma alternada. Salmo 51, versos 1 a 10, de forma alternada. Leiamos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Amém. Até aqui, irmãos. Vamos agora cantar o hino 71, preparando o nosso coração para momentos de contrição e oração. Hino 71. Sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos maus caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, e ao sofredor eu não quis ajudar, perdão.
agora ter o nosso momento de oração silenciosa. Aqueles que puderem se sentirem à vontade de ajoelhar, mesmo não tendo o genuflexório, vamos buscar a face do Senhor em alguns instantes, silenciosamente. Ó Deus, nós buscamos a face do Senhor agora como igreja. Ó Pai, pedindo para que o Senhor mesmo esteja nos conduzindo nessa oração através do Teu Espírito, para, ó Pai, pedimos e falarmos com o Senhor da forma como lhe agrada. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, ó Pai, das nossas falhas. Ó Deus, pedimos para que o Senhor esteja, ó Deus, perdoando cada um de nós, ó Pai, conforme prometido, se confessarmos as nossas falhas, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Deus, os pecados e nos purificar de toda impureza. Ó Pai, sabemos que somos feitura do Senhor, foi o Senhor que nos criou, ó Pai. Ó Pai, nos trouxe para a glória do Senhor aqui, ó Pai, na existência e aqui nesse lugar hoje. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, e o Espírito do Senhor esteja agindo em cada um de nós, ó Pai, abrindo os olhos, concedendo, ó Pai, de fato um coração puro, como nós lemos, um coração que não seja dividido, Deus, com outras coisas, com este mundo, mas um coração, ó Pai, segundo o coração do Senhor, como foi o coração de Davi. Apaga as nossas transgressões, ó Deus, nos concede do Teu poder, ó Pai. Abençoe cada instante, abençoe a palavra que vai ser trazida, falada através do Teu servo. Abre o coração de cada um de nós, ó Deus, para ouvirmos e que a palavra do Senhor não volte vazia. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos agora louvar a Deus cantando o cântico Venho, Senhor, de um momento oportuno para trazermos os dízimos e ofertas.
igreja pode se sentar. Meus irmãos, passemos por um momento da nossa oração pastoral, nos lembrando aí dos nossos aniversariantes durante a semana. Dia 9, a Adriana, dia 9, a Juliene, dia 12, a Isabelle, dia 12 também a Manuela, dia 13, a Ana Laura, dia 14, a Célia Janete. Vamos também lembrar-nos de orar pelos nossos pedidos, pelos nossos enfermos, sem esquecer também da nossa igreja, do nosso projeto de construção. Que Deus abençoe para que logo mais possamos estar aí no nosso templo já reformado, novo, com tudo que podemos ter. Lembrar também de orar pelas nossas parcerias missionárias, por tantos missionários que nós temos sustentado aí nesse Brasil afora. A igreja, porventura, tem mais algum pedido a colocar diante do Senhor? Amém. Mais algum motivo de gratidão? Amém. Na verdade, nós temos muitos motivos de gratidão pelo Senhor, nosso Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar? Ó Pai amado, diante de Ti, nós colocamos as nossas vidas. Ó Deus, nós estamos aqui reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, ó Pai, a nossa necessidade de Ti, reconhecendo, ó Deus, quão bom é estar diante do Senhor. E, ó Pai, nas Tuas mãos nós entregamos, ó Pai, cada vida que foi aqui mencionada. Abençoe, ó Deus, os aniversariantes que durante a semana completam mais um ano de vida. Que o Senhor, ó Deus, os guarde, os abençoe. Que eles possam, ó Deus, sempre servir e ter alegria, ó Pai, de viver para Ti. Coloco nas Tuas mãos também, ó Deus, os pedidos, os enfermos que nós temos na nossa igreja, ó Pai. Tantos nomes, tantos pedidos. Pedimos, ó Pai, pelas nossas irmãs que estão grávidas. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, a vida dessa igreja, a vida do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, ó Pai, de cada liderança. Pedimos pela nossa obra de construção, por tantos missionários, ó Deus, que tem sido sustentado por essa igreja, que tem sido, ó Deus, abençoado pela igreja de Belvedere. E, ó Deus, nas Tuas mãos também, eu queria colocar cada pedido que foi aqui depositado. Ó Pai, eu não conheço tão bem os corações quanto o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Deus, cada pedido, cada motivo, ó Pai, que pode estar, ó Deus, tirando o nosso sono, tirando, ó Pai, a nossa paz. Por isso, ó Pai, diante do Senhor eu coloco cada coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos conhece, possa entrar, ó Deus, com a paz, possa entrar com consolo e mediante a Tua vontade, ó Deus, que o Senhor opere cura, que o Senhor opere transformação e principalmente salvação. E, ó Deus, não podemos esquecer também de agradecer ao Senhor. Quantos são os pedidos que temos, ó Pai, mas infinitamente mais são os motivos de gratidão, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome por isso. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Meu querido irmão, vamos cantar o cântico bom, o cântico logo de manhã, crendo que bom é viver em comunhão com o Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico que está escrito na nossa liturgia. Convido a igreja a se colocar de pé para cantarmos esse cântico.
em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. A igreja pode se sentar. Eu queria convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 1 até o verso de número 13. Texto esse que será o texto da nossa meditação nessa noite. Marcos, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 13. E eu farei o seguinte protocolo: eu vou ler esse texto, eu peço que você acompanhe a minha leitura, logo após eu vou orar mais uma vez, creio que oração nunca é demais, logo então nós vamos passar para a exposição do texto. Marcos 1, do verso de número 1 até o verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, de Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Fechar os nossos olhos e vamos orar? Ó Pai, louvamos ao Senhor por esse momento tão especial. Ó Pai, agora nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Pai, eis aqui a minha vida. Quem sou eu? Pai, diante do Senhor, eu sou falho, eu sou pequeno, Pai. As pessoas não estão interessadas em me ouvir. Todos nós queremos ouvir, ó Pai, a voz do Senhor. Todos nós queremos, ó Deus, ser edificados por Ti. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, transforme e mude os nossos corações. E, ó Pai, só o Teu Santo Espírito tem poder de fazer isso, ó Pai. Que esse sermão não seja um sermão, ó Pai, pregado na minha eloquência, mas seja usado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meu amado irmão, eu gostaria de iniciar esse sermão fazendo uma pergunta, um tanto quanto clichê, não é? Algo muito batido, né? Tentando traduzir aí melhor para os irmãos, mas é uma verdade que deve penetrar profundamente do nosso coração e é a grande avaliação que eu queria que você fizesse nessa noite, enquanto esse sermão é pregado. E a pergunta é a seguinte: quem é Jesus? Você já fez essa pergunta? Meu querido irmão, por que a gente deve se fazer essa pergunta? Por que essa pergunta é tão importante? Porque vai ser muito difícil. Eu mesmo nunca conheci nenhuma pessoa, talvez você conheça uma ou outra, mas eu tenho plena certeza de que essa é a minoria esmagadora da civilização humana. Pouquíssimas são as pessoas que vão dizer que não gostam da pessoa Jesus. Se você for para o mundo lá fora, você verá que todas as pessoas têm um carinho muito especial pela pessoa de Jesus. Se você for aí pelas ruas, muitas pessoas vão querer dizer: não, Jesus foi um homem muito sábio, Jesus foi um grande mestre, Jesus ensinou coisas revolucionárias para a época. Outros vão dizer: não, Jesus foi um camarada, né, que instaurou aí uma revolução. Outros vão dizer que Jesus ele quebrou o sistema, que Jesus ele nos ensinou o que é amar. Outros vão dizer que Jesus é um filósofo, um camarada espetacular, ponto.
Jesus é alguém que até mesmo os ateus têm apreço. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas há um bom tempo tem saído aí na televisão uma série conhecida como The Chosen, que conta aí a história de Jesus, conta aí a história dos evangelhos. E essa série se tornou mundialmente famosa. E o ator que interpreta Jesus, o nome dele é Jonathan Roumie, certa vez ele foi dar uma entrevista num programa nos Estados Unidos, e a apresentadora do programa era declaradamente ateia. E mesmo ela, sendo ateia, via na pessoa de Jesus, interpretada ali por Jonathan Roumie, alguém maravilhoso. E a verdade é que Jesus choca as pessoas, independente de como elas sejam, independente da religião delas. Não é essa série mesmo que eu disse, o The Chosen, tem alcançado pessoas aí de vários tipos de religiões, e todas as pessoas têm sido impactadas pelo Evangelho poderoso, pela pessoa do Senhor Jesus. Eu nunca vou me esquecer também do exemplo de Augusto Cury. Augusto Cury, que sempre foi um ateu, mas um belo dia ele começou a ler os Evangelhos, para escrever um livro falando a respeito da Bíblia, e ele ficou fascinado pela personagem de Jesus. Meus queridos, o mundo vê Jesus uma pessoa extraordinária. Porém, falta algo. E a verdade é que quando nós passamos para dentro das igrejas, nós vemos que às vezes falta algo também. Muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, conhecem o nome de Jesus. Sabem, contar aí algumas histórias de Jesus, mas não sabem de fato quem é Jesus. Certa vez um pastor, muito amigo meu, me contou a seguinte história de que ele estava numa reunião de conselho, avaliando algumas pessoas para a profissão de fé, e ele lançou essa pergunta para uma pessoa que queria professar a sua fé, e ele perguntou, olha, quem é Jesus para você? E essa pessoa respondeu, olha, para mim Jesus é tudo. E meu querido, claro que Cristo é tudo para nós, mas muitas vezes esse Jesus para mim é tudo, é uma forma da pessoa dizer que ela não sabe explicar quem Jesus é. A grande verdade é que no mundo evangélico as pessoas entenderam que Jesus talvez seja alguém muito bom para dar aquilo que a gente precisa. Nós vemos pessoas aí que acharam no nome Jesus uma forma de adquirir riquezas. Acharam no nome Jesus uma forma aí de você fazer os seus pedidos, de dar o seu dízimo, e Jesus é obrigado, por muitas igrejas, como dizem, a devolver aí 10, 15, 30, 100 vezes mais. E meu querido, por isso que é tão importante a pergunta quem é Jesus, porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. E eu não conheço uma miséria maior. Eu não conheço uma miséria maior do que alguém que frequenta uma igreja, do que alguém que tem contato com a palavra de Deus, do que alguém que, domingo após domingo, comparece às programações da igreja e não sabe quem é Jesus. E no último dia, ouvirá da boca do próprio Cristo as seguintes palavras, eu não te conheço. Logo, pensando nisso, eu gostaria de iniciar com a igreja uma série de sermões no Evangelho de Marcos, trazendo aí um pouco da história de Jesus, e para que nós possamos colocar a nossa vida em xeque. Será que verdadeiramente conhecemos o Senhor Jesus? Será que temos tido um relacionamento íntimo com esse Cristo ao qual nós louvamos, ao qual nós acabamos de cantar? Que verdadeiramente nós possamos ter as nossas convicções firmes e uma fé ainda mais firme, dizendo, eu creio no Senhor Jesus. Eu sei quem Ele é. E meu querido, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu acredito que a igreja já está bem doutrinada com o reverendo Geraldo, é sempre bom nós entendermos um pouco do contexto em que o texto que nós temos diante de nós foi escrito. E Marcos é um dos 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia. O que é evangelho, pastor? Evangelho é uma descrição da história do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus aprove deixar para nós 4 homens que relataram a vida de Cristo. E um deles é o Evangelho de Marcos. E talvez você seja uma pessoa que, como eu, pensava que os evangelhos foram escritos pouco tempo depois da ocorrência dos fatos. Mas a verdade é que Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele foi escrito mais ou menos no ano 60, 62, ou seja, existem pelo menos 30 anos que separam a história de Jesus do registro de Marcos. E quem foi que escreveu o Evangelho de Marcos? Ora, essa pergunta é fácil. Foi Marcos. Marcos que leva aí o nome
do Evangelho. Mas quem foi esse cidadão? Se você voltar aí no livro de Atos, capítulo 12, você verá que João Marcos foi um dos companheiros do apóstolo Paulo. Porém, Marcos teve uma parceria mais especial e mais duradoura na sua vida, que muito provavelmente foi o apóstolo Pedro. Pedro, que é um dos 12 discípulos que nós bem conhecemos, que a Escritura narra muito bem para nós, foi um homem que passou um tempo da sua vida evangelizando provavelmente a cidade de Roma. Enquanto Pedro estava lá, provavelmente Marcos estava lá com ele, visto que ele escreve isso na sua primeira carta. Então, preste atenção no seguinte detalhe. Marcos, não foi alguém que viu Jesus com seus próprios olhos. Provavelmente Marcos não foi alguém que esteve ali acompanhando todo o ministério de Jesus. Então, como que Marcos pôde escrever este evangelho, sendo que ele não estava presente com Cristo? E a resposta é simples, porque Marcos escrevia as memórias de Pedro. Logo, muito provavelmente o evangelho de Marcos, que nós temos nas nossas mãos, é uma coletânea de memórias e sermões que Pedro, o apóstolo, pregava na cidade de Roma, e Marcos, então, ia anotando. Então, meu querido, é lícito nós dizermos que o Evangelho de Marcos também tem como seu coautor, se é que eu posso usar essa expressão, o apóstolo Pedro. E perceba como que a cara do Evangelho muda. Porque se torna o Evangelho não de um Marcos, que é pouco citado na Bíblia, mas é o Evangelho de Pedro, aquele que nós tanto ouvimos falar. E perceba como que Marcos, ou melhor, como que Pedro começa o seu evangelho. Volte seus olhos para o texto, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos ele tem um diferencial dos outros evangelhos sinóticos, né, que é Mateus e Lucas. Tanto Mateus quanto Lucas, eles começam narrando a história de Jesus pelo seu nascimento. Pela infância de Jesus, né, o que aconteceu antes de Jesus nascer, mas Marcos não. Marcos é alguém que já começa o seu evangelho no ministério de Jesus. E duas palavras são muito importantes aqui nesse primeiro versículo, no versículo de número 1. A primeira delas é princípio. Meu querido, você reparou como que Marcos parece que não colocou essa palavra aqui ao acaso? Quando você ouve a palavra princípio no contexto da Bíblia, o que vem à sua mente? Gênesis. Bom que a igreja está prestando atenção, né? O livro de Gênesis. Gênesis que começa no princípio. Perceba que talvez Marcos colocou essa palavra princípio aqui, não de forma aleatória, não só para ficar legal, mas Marcos está querendo fazer uma referência ao livro de Gênesis. Perceba, Marcos está querendo demonstrar que tão importante quanto a criação do mundo é o início do ministério de Cristo Jesus. Pegou essa frase? Vou repetir. Tão importante quanto a criação do universo é o dia em que o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério. E a segunda palavra que nós vemos aqui que salta aos nossos olhos é a palavra evangelho. E existem algumas palavras no nosso amado português que elas são tão usadas que muitas vezes elas perdem o sentido. E evangelho é uma palavra dessa. Hoje a gente ouve muito evangelho, evangélico, evangeliquez. E a pergunta é, o que é evangelho? E a grande verdade é que evangelho é um termo usado naqueles tempos para se referir a uma boa notícia. Uma boa notícia que geralmente estava ligado aí a uma notícia de guerra, né? Quando os soldados venciam, o mensageiro ele carregava o evangelho, que era uma boa notícia. E perceba, Marcos declara para nós o princípio da boa notícia. Essa boa notícia é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus queridos, preste atenção ao que eu vou lhe dizer. Jesus não foi alguém enviado com uma boa notícia. Jesus não foi apenas um mensageiro que tinha uma boa notícia para dar. Jesus não era apenas alguém que trazia uma boa nova. Mas Jesus é o Evangelho. Jesus não apenas era um mensageiro de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Ele é a própria boa nova de que há salvação. O tema central é exposto aqui para nós. O início do Evangelho demonstra que Cristo veio aos homens. E esse Cristo
é a boa notícia de Deus, ele é o evangelho da salvação, ele é a boa nova. E é exatamente isso que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite. Aquilo que o Senhor Deus vai falar ao nosso coração é Jesus, o evangelho em pessoa. Jesus, o evangelho encarnado. E eu gostaria de apontar 3 momentos nesse texto aqui que nos falam a respeito do início do ministério desse Cristo, o evangelho em pessoa. E o primeiro momento é justamente o precursor de Jesus, o precursor do Messias. Olha o que diz aí, versículo 2 e versículo 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Perceba que Marcos abre o seu evangelho fazendo uma citação do Antigo Testamento. Ele cita aqui 2 textos. No versículo 2, ele diz: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Essa aqui que é uma citação do profeta Malaquias. E no versículo 3 ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, que é uma citação do profeta Isaías. Perceba o que Marcos coloca aqui. Assim como, presta atenção, assim como naqueles tempos, quando um rei ia visitar um lugar, antes do rei ir, ele mandava quem? O seu precursor, aquele que ia à frente, aquele que via se o caminho estava seguro, aquele que via e anunciava pelas ruas: olha, o rei está vindo. E se Jesus de fato é o rei, se ele é o próprio Filho de Deus, quão mais glorioso é então o ministério de alguém ir à sua frente. E diz Marcos, diz Pedro, que houve alguém que foi o precursor do Messias. Houve alguém que foi na frente, que preparou o caminho e que anunciou as seguintes palavras: o rei está chegando. E quem foi esse homem? Versículo de número 4. Apareceu João Batista no deserto. O precursor, aquele que veio antes de Jesus, aquele que foi responsável por preparar o caminho, foi João Batista. E ele estava no deserto. Curioso porque o deserto é um lugar muito significativo para o povo de Deus. Nós vemos aí que várias histórias do povo de Deus se deram no deserto. Histórias de arrependimento, histórias de sofrimento, mas histórias também de demonstração do poder de Deus. E lá estava João Batista no meio do deserto. E qual era a mensagem de João? Versículo de número 4. João pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então presta atenção. Qual era o ministério de João? João, como o precursor do Messias, o que ele fazia? Ele trazia o seu ministério batizando. E esse batismo simbolizava o quê? Simbolizava arrependimento, perdão de pecados. E, meu querido, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Porque, por incrível que pareça, era muito comum naqueles tempos o batismo. Né? Na época em que Jesus chegou, existia a prática do batismo, que era você pegar água e derramar na cabeça do sujeito. Só que, naquele tempo, o batismo ele era aplicado apenas àqueles que eram chamados de prosélitos. Não é? Deixa eu me explicar melhor. O batismo era apenas praticado naquelas pessoas que não eram judias. Os judeus que auto-intitulavam-se o povo de Deus, não é? A nação escolhida por Deus, eles se achavam bons demais. Logo, eles não passavam pelo batismo, mas aqueles que não faziam parte do povo de Deus, quando eles iam entrar para fazer parte do povo de Deus, eles eram batizados. Batismo que simbolizava uma purificação. Porém, perceba o que o texto mostra para nós aqui. João Batista não estava preocupado de onde você vinha. João Batista não estava preocupado com o seu pedigree, se você fazia parte do povo de Deus. Mas João batizava, como diz aqui, aquelas pessoas que vinham da Judéia, ou seja, judeus. João está mostrando aqui que a lavagem, que o arrependimento, o perdão de pecados, não era só para os gentios, mas era também para os judeus. Judeus que inclusive desciam de Jerusalém. Logo, João está demonstrando algo muito importante aqui, algo que você deve prestar atenção. Todos nós, mesmo aqueles que se acham superiores, precisam ser purificados dos seus pecados.
Esse era o ministério de João. Ele batizava demonstrando isso e as pessoas iam até ele para serem batizadas, para ter um perdão dos seus pecados. Verso de número 6, nós vemos aí um pouco do ministério de João, mas Marcos agora vai nos dar uma descrição um pouco física de João. Olha o que diz aí o verso de número 6. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Parecem algumas informações um tanto quanto desnecessárias, não é verdade? A roupa que João usava. Porém, se nós olharmos aí no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 4, nós vamos ver que uma pele de couro era justamente a roupa que era comum a um profeta. Logo, Pedro coloca essa informação aqui de que João usava uma roupa de pele de couro de camelo, não é à toa, mas era para mostrar que João Batista era o quê? Um profeta. João Batista, de fato, era alguém que vinha da parte de Deus, que tinha uma mensagem importante. E ele vai mais, ele diz, olha, e João trazia ainda um cinto de couro. E, de novo, essa informação para nós parece pouco relevante, mas ela é importantíssima, porque apenas outro profeta é descrito tendo um cinto de couro. E esse é quem? Elias. E, meu querido irmão, se você abrir lá em 2 Reis 1:8, você vai ver essa informação. Mas, por que essa informação é importante? Por que Marcos está querendo dizer para nós que João Batista fisicamente parecia com Elias? Porque, como está escrito no profeta Malaquias, o precursor do Messias seria o profeta Elias. Logo, o que Marcos está tentando comunicar a nós aqui? João Batista era aquele que viria antes de Jesus. O tempo estava cumprindo, Cristo estava chegando. E versículo de número 7, João Batista não apenas tinha esse conhecimento de que ele era o precursor, mas assim ele anunciava, verso de número 7, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Veja o que João diz aqui. Para que a gente entenda, é preciso um pouco de contexto, mas eu vou explicar aí para que você entenda. Naquela época, não havia calçamento como existe hoje. Naquele tempo, você não tinha asfalto, você não tinha calçada aí, então o povo andava com o pé no chão, Tinha-se ali uma sandália, mas a sandália não impede a poeira de entrar no pé de ninguém. Logo, uma tarefa que era destinada a pessoas as pessoas menos importantes, entendamos aí o que isso quer dizer, era desatar as sandálias dos pés de alguém. Então, por exemplo, quando você chegava na casa de um anfitrião, naqueles tempos, o anfitrião designava uma pessoa para ir lá e desatar a sandália de alguém e lavar os pés. E geralmente essa pessoa era a pessoa menos importante da casa. Era o servo, vou usar essa palavra, os irmãos entendam, era o servo mais desprezível que havia. E, meu querido, João se vê assim. João diz, olha, o camarada que está vindo aí, o evangelho vivo, é tão grande que eu não tenho a dignidade sequer de tocar os seus pés, de desatar a correia das suas sandálias. De tão grande que João entendia quem Jesus era. E ele continua, verso de número 8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Perceba, João batizava com água, que era apenas um símbolo. João batizava com água, demonstrando a necessidade de purificação. Mas a verdade é que, quando você batiza alguém, mesmo que no rio, o máximo que você faz é limpar o exterior da pessoa. Mas João reconhece que virá aquele que batizará não com água, mas batizará com o quê? Com o Santo Espírito de Deus. E esse Santo Espírito é aquele que fará uma lavagem, não por fora, mas por dentro. Aquele que virá, o Evangelho vivo, o Cristo que está sendo anunciado aqui, ele terá o poder de batizar com o Santo Espírito. E a transformação e a mudança que ele fará não é fora, mas é no interior. E esse é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Transformar as pessoas a partir do seu coração. É curioso porque muitas vezes nós vemos pessoas aí preocupadas com o exterior. Pessoas aí que acham
que vivendo uma vida de aparências está tudo bem, mas Jesus fala, olha, se o seu coração não está transformado, isso não está valendo de nada. Porque a obra de transformar o coração, nenhum psicólogo pode fazer. A obra de mudar o coração de alguém, nenhum pastor, por melhor que seja, pode fazer. A obra de transformar alguém de dentro é algo que só o Santo Espírito de Deus pode operar. E somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar esse Santo Espírito para mudar os nossos corações. E é por isso que a segunda coisa que nós vemos aqui, no versículo de número 9, é que, de fato, o Jesus, o Evangelho encarnado, teve o seu precursor, mas do versículo 9 até o versículo de número 11, nós vemos o batismo do Messias. Olha o que é dito para nós, o versículo de número 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Gente, prestem atenção no que está sendo descrito aqui. Marcos coloca de forma sequencial. João Batista está pregando, está anunciando, virá aquele que é maior do que eu. E diz o texto que naqueles dias, Jesus aparece. Meus irmãos, vocês conseguem conceber o quão fantástico é isso? Imagine se eu estivesse aqui pregando, falando sobre Jesus e aparecesse por aquela porta o Senhor Jesus Cristo encarnado em pessoa. Que coisa maravilhosa. E foi isso que aconteceu com João. Ele estava todos os dias anunciando sobre Jesus e de repente, quem aparece? Jesus, vindo de Nazaré. E ele não vem apenas para demonstrar, mas diz o texto que ele é batizado por João Batista. E aqui, talvez pareça uma dúvida no seu coração, mas pastor, você não disse que o batismo simbolizava o arrependimento de pecados? Se Jesus, nós dizemos, não teve pecado, por que ele se batizou? E a grande verdade, meu querido irmão, é que Jesus, ele tinha, preste atenção nesse detalhe, Jesus ele veio fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus veio carregar um peso que nós não conseguimos carregar. E para isso, era preciso que ele se identificasse conosco, até mesmo no batismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus fez tudo o que nós deveríamos fazer. Jesus cumpriu tudo aquilo que nós precisávamos fazer. Inclusive, ele se batizou. E diz o texto que o batismo de Jesus não foi um batismo qualquer não. Mas olha o que fala a partir do versículo de número 10. Tem 3 coisas que nós podemos mostrar aqui no batismo de Jesus. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Meu querido, perceba a força do verbo aqui. O céu se abriu? Não, o céu não se abriu. O céu o quê? Rasgou. Perceba que a ideia aqui é de que foi algo sobrenatural. Todos nós podemos olhar para o céu, né, de manhã e ver que as nuvens elas passeiam aí bem vagarosamente. Mas não foi o que aconteceu com Jesus, não. Os céus se abriram de forma maravilhosa para que ficasse claro a todos. Algo diferente está acontecendo. Não apenas os céus foram rasgados, mas versículo de número 10 diz, e o Espírito descendo como pomba sobre Jesus. Meu querido, perceba que fantástico. Jesus estava ali, os céus se abriram, os céus se rasgaram, melhor dizendo, e o Espírito desceu sobre Jesus. E por que esse fato é muito importante? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que existia uma prática muito comum entre os sacerdotes, os profetas e os reis, que era a unção. O que é unção? Fala-se muito sobre unção, mas a unção nada mais era do que derramar óleo sobre a cabeça de alguém, dizendo, olha, você está sendo selecionado e capacitado por Deus para fazer uma tarefa. E diante de todos, Jesus foi ungido pelo Pai. O Pai estava mostrando a todos ali que aquele era o escolhido que ele tinha, que aquele era o capacitado que ele tinha. E Jesus não foi batizado com um óleo qualquer, mas ele foi batizado, foi ungido com o quê? Com o próprio Espírito Santo, Espírito que demonstrava o poder de Deus para fazer sinais, para fazer maravilhas. Jesus foi batizado com o Santo Espírito de Deus. As pessoas viram quem de fato Cristo era. E para que ficasse ainda mais claro, o versículo de número 11 diz que Deus não apenas fez tudo isso, mas ele desenhou. Olha o que diz o versículo de número 11. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meu irmão,
O Pai não poderia ser mais claro. Ele rasgou os céus. Ele enviou o seu Santo Espírito para que os atentos estivessem prestando atenção. Opa, ali está o ungido de Deus. Mas ele não apenas fez isso, ele ainda disse: este aí é o meu filho, em quem eu me alegro. Jesus, nesse momento, estava recebendo, meus irmãos, toda a honra, toda a demonstração que, de fato, quem ele era. Ele não era só um qualquer. Ele não era só mais um batizado por João. Mas, de fato, ele era quem João disse. Ele era aquele que era glorioso. Ele é o Filho de Deus. Nós já vimos que no começo do ministério de Jesus, Jesus foi precedido pelo seu precursor, que é João Batista. Nós vimos o seu batismo, mas eu gostaria de terminar mostrando uma última coisa. 2 últimos versículos que nos mostram não só o precursor de Jesus, o batismo de Jesus, mas a tentação de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 12. Logo, ou seja, perceba esse logo. Logo é, Jesus foi batizado. Jesus não foi para casa depois do batismo, mas logo o Espírito o impeliu para o deserto. E o que mais? Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviram. Meu querido, eu queria salientar só 2 coisas disso aqui. Primeiro, tente imaginar a cena. Jesus ali, sendo batizado por João, Jesus acaba de sair da água, os céus se rasgam, o Espírito desce, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, todos ali em volta maravilhados com aquela cena. E o que acontece? Jesus sai dali e vai para um palácio, poxa, afinal ele era o Filho de Deus. Jesus sai dali e vai para um banquete especial em sua homenagem. As pessoas pegam Jesus e o levam para um desfile presidencial para louvá-lo, para dizer: nossa, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. Não. Para onde ele vai? Para o deserto. E a pergunta que mais poderia nos deixar, né, preocupados: quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. O Espírito que ele acabara de receber do Pai. O próprio Deus o levou, conduziu para o deserto. E o que Jesus foi fazer lá no deserto, meus irmãos? Ele permaneceu 40 dias, cara a cara com o diabo. Ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. E você pode estar se perguntando: pastor, por que foi necessário isso? Por que Jesus saiu do seu batismo e foi para o deserto para ser tentado por Satanás? E, meu querido, a melhor resposta que eu posso lhe dar é o seguinte: nesse momento foi demonstrado para nós que a missão de Jesus, que o motivo pelo qual Jesus Cristo veio, não foi para ser louvado, não foi para ser servido, não foi para ser colocado num palácio. Mas aqui nós já vemos que Jesus foi separado por Deus e ele tinha uma missão muito importante. E essa missão não era ser glorificado, mas essa missão era sofrer. Jesus foi colocado num lugar de tensão. Jesus foi colocado diante de Satanás. Ele foi tentado, Satanás esteve ali com ele, conversando com ele cara a cara. E Jesus teve que suportar todo esse sofrimento. E por quê? Porque, lembre-se do que eu disse, Jesus teve que fazer aquilo que o homem não foi capaz de fazer. Lá no Jardim do Éden, lá quando Adão, que era perfeito, recebeu uma ordem de Deus, quando Adão, que não tinha nenhum pingo de pecado no seu coração, quando Adão estava lá, perfeito, e ele se viu diante do diabo, qual foi a escolha que Adão fez? Desobedecer a Deus. Ele não foi firme como Jesus foi. Ele não foi obediente a Deus. Logo, Cristo precisou pegar aquilo que Adão não conseguiu fazer e fazer. Só que em vez de Adão, que desobedeceu a Deus, que esteve cara a cara com o diabo no paraíso, Jesus teve que obedecer. Jesus esteve cara a cara com o diabo aonde? No deserto. Aquilo que Adão não conseguiu fazer no deserto, a sua plena obediência que ele não conseguiu dar ao Pai no deserto, no paraíso, perdão, Cristo fez no deserto. Logo, por que Jesus foi ao deserto? Jesus foi para demonstrar
que ele de fato é o verdadeiro Filho de Deus, que ele de fato carregaria sobre si aquilo que nós não conseguimos fazer, a perfeita obediência, o fato de que ele, mesmo sendo tentado, mesmo passando por dificuldades, jamais caiu e jamais pecou. E por causa dele, nós temos a salvação. Por causa da obediência perfeita de Jesus, por causa da vida que Jesus levou, por causa daquilo que Cristo fez, não só no deserto, mas na cruz do Calvário, hoje nós temos a salvação. E eu gostaria de terminar esse sermão dizendo exatamente isso. Meu querido, está aberto diante de nós o Evangelho de Marcos. Esse Evangelho vivo que é Cristo Jesus não foi uma boa notícia só há 2000 anos atrás, mas ele é uma boa notícia hoje para nós. Cristo é aquele que é o próprio Filho de Deus. Cristo é aquele que veio para nos purificar, para nos transformar de dentro para fora. Cristo é aquele que foi escolhido pelo Pai para nos salvar. Cristo é aquele que veio para carregar nos seus ombros a obediência perfeita. Cristo é aquele que veio para sofrer por nós. Ele é o Evangelho vivo. Ele é a nossa salvação. Eu gostaria de terminar esse sermão concluindo com uma única coisa, que é o seguinte: meu querido e amado irmão, qual tem sido o seu relacionamento com esse Cristo? Como você tem lidado com o Senhor Jesus Cristo? Voltando à pergunta que eu fiz inicialmente, quem é Jesus para você? Jesus, como nós vimos aqui hoje, é aquele que é prometido a nós. Nós tínhamos um problema que nós não conseguimos resolver. Nós temos o pecado, nós precisamos ser purificados. Jesus é aquele que nos purifica. O Senhor Jesus é aquele que, quando nós temos um contato com Ele, Ele nos transforma. E essa transformação não é só nos nossos hábitos, não é só na nossa forma de falar, mas é uma transformação que começa no nosso coração. E quando eu digo coração, meu querido, eu não estou querendo dizer o órgão que bombeia sangue, não. Eu estou querendo dizer do mais interior do homem. Eu estou querendo dizer daquilo que só você sabe, daquilo que está no mais profundo da sua alma. Jesus transforma radicalmente os nossos corações. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Jesus é aquele que nos leva de volta para o Pai. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: quem é Jesus para você? Porque se Jesus for apenas um mestre, se Jesus for apenas um homem muito inteligente, se Jesus for apenas um revolucionário, se Jesus for apenas um monte de coisas que o mundo coloca, meu querido, não será suficiente. Disse mais cedo e digo de novo. A maior miséria que pode acontecer com alguém é essa pessoa vir todo domingo à igreja, ouvir de Jesus, mas não ter um relacionamento sincero com Jesus, nunca ser transformada por Jesus. E no último dia, ouvir a coisa mais triste de todas: eu não te conheço. E eu gostaria de colocar o seu coração à prova. Pastor, como que eu sei? O que eu faço diante desse Cristo que transforma os nossos corações? Diante desse Cristo que veio da parte de Deus? E a resposta é simples: crê. Tenha fé. E a pergunta que vale ouro: o que é fé? De novo, como eu falei, existem algumas palavras que a gente fala tanto que fica desgastado e que a gente não sabe explicar. O que é fé? Muitas vezes nós achamos que fé é acreditar, no sentido assim: não, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que Ele morreu. E, meu querido, você faz bem. Sabe por quê? Porque até o diabo crê. E o diabo vai mais além. Ele crê e treme. Fé, meu querido, não é apenas acreditar. Mas fé é aquilo que eu faço com esse púlpito aqui hoje. Eu tenho tanta certeza da solidez desse púlpito que eu me apoio, que eu coloco o meu peso em cima dele. É isso que é crer em Cristo Jesus. Crer é acreditar de uma forma tão profunda que você coloca, que você entrega a sua vida a Ele, que você coloca o seu destino nas mãos dEle, que você diz: Cristo, Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida para Ti. Hoje eu quero estar com o Senhor. Hoje eu entendo que o Senhor é aquele que deve guiar a minha vida. E eu pergunto a você: como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Será que o seu relacionamento com Jesus tem sido apenas de nome? Talvez você seja crente a vida inteira. Talvez você tenha passado aí muito tempo na igreja, mas talvez não teve um encontro com Cristo. E hoje,
Esse Cristo maravilhoso, o Evangelho vivo, a boa notícia, chama, venha até mim. Eu tenho poder para perdoar pecados. Creia, venha pecador. E o Senhor Jesus transformará você, começando não de fora, começando de dentro. E você que tem anos na igreja, que você que já teve um encontro com Jesus, meu querido, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você: como é que está o seu relacionamento com Jesus? Não sei se eu já disse isso, mas aqui nesse púlpito, pelo menos, mas se eu pudesse resumir o cristianismo em uma palavra, né, em uma frase, para melhorar, eu definiria em relacionamento com Deus. E a grande pergunta é: como que está o seu relacionamento com Deus? Deixa eu fazer uma colocação, você que é casado. Se o tempo que você dá para Deus, na sua leitura bíblica, na sua oração, fosse o tempo que você tivesse com seu cônjuge, como que estaria o seu casamento? Estaria bom ou estaria mais ou menos? Meu querido, Cristo nos chama para um relacionamento vivo. Cristo nos chama para estarmos diante dele todos os dias. Cristo nos chama para ter um relacionamento real, diário, o tempo todo com Cristo. É muito confortável nós estarmos aqui no domingo, ouvirmos essa mensagem, chegarmos amanhã no nosso trabalho e aí? Chegarmos terça, quarta, quinta, a semana inteira, nem pensarmos no nome de Deus. Ou melhor, só lembrarmos de Jesus, só lembrarmos de Deus quando vamos deitar, fazemos aquela oração relâmpago. Senhor, Tu sabes, amém? Mas e aí? Como que está a nossa vida diante do Senhor Deus? Como que está o seu relacionamento com Cristo? O Evangelho encarnado, o Senhor Jesus Cristo, veio a nós. Essa é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Quem é Ele para você? Em que pé está o seu relacionamento com Deus hoje? Que nós possamos sair daqui, meus queridos, com o nosso coração incomodado, desejando e querendo cada vez mais conhecer o Senhor Jesus, buscando mais, querendo aprender mais, ter um relacionamento vibrante com o Senhor Jesus. Eu queria terminar, eu estou estendendo, eu já disse umas 3 vezes que eu vou terminar, mas agora eu vou contar essa história para terminar mesmo. Certa vez, um ateu estava debatendo com um cristão, e esse ateu lançou para o cristão a seguinte pergunta: olha, como que você pode me provar que Jesus é real? Não tem como você me provar que Jesus é real. Como que você pode me provar que ele ainda está vivo? E aquele cristão então olhou para o olho daquele ateu, sorriu e disse: mas é óbvio que Jesus está vivo. Eu converso com ele todo dia. Meu querido, quão real tem sido o seu relacionamento com Jesus que você pode dizer isso? O meu relacionamento com Cristo é tão real que eu converso, que eu vivo com Ele todos os dias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Amado Pai, nós reconhecemos, ó Pai, a grandeza da Tua palavra, reconhecemos o Teu Evangelho, reconhecemos, ó Pai, Cristo Jesus, o Cristo vivo, aquele que desceu, o Teu Filho, ó Pai, que tem o poder de perdoar os nossos pecados, que tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Aquele, ó Pai, que verdadeiramente veio para nos salvar, que veio, ó Deus, para fazer aquilo que nós não conseguimos. Aquele, ó Pai, que é o nosso Deus, aquele que nos chama a um relacionamento diário, ó Pai. Ó Pai, mas nós pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes temos tido um relacionamento medíocre. Pai, muitas vezes temos tido uma vida, ó Pai, com o Senhor extremamente, ó Deus, medíocre. Eu coloco aqui diante, ó Pai, do meu coração. Não permita, ó Pai, não deixe, ó Deus, que nós possamos ter esse tipo de vida. Que nós possamos amar o Senhor e amar o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que os nossos corações possam desejar cada vez mais a presença do Senhor Jesus. Ó Pai, que durante essa semana, sim, possamos ter tempo contigo. Que, ó Deus, nos nossos afazeres, possamos ter os nossos pensamentos, ó Pai, no Senhor. Que, de fato, o nosso relacionamento com Cristo seja um relacionamento real. Livra-nos, ó Pai, de um relacionamento apenas no domingo, apenas, ó Deus, nas programações da igreja. Que Jesus seja real para nós. Que Jesus, ó Pai, seja de fato alguém que nós não apenas dizemos que amamos, mas alguém que verdadeiramente amamos, ó Pai. Ó Pai, coloca no nosso coração cada vez mais amor, ó Pai, desejo de estar contigo, que nós possamos largar tudo
tudo, ó Pai, todos os nossos prazeres, tudo que temos para estar mais tempo contigo. Ó Deus, sê com a tua igreja. Ó Pai, dá-nos um restante de noite, ó Pai, em paz na tua presença. Livra-nos, ó Deus, dos males, livra-nos das tentações. Dê-nos, ó Deus, uma semana abençoada. E, ó Pai, a nossa oração é que durante essa semana, quando estivermos no trabalho, na rua, na escola, que possamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai, para levar paz, para levar, ó Deus, tranquilidade ao coração das pessoas que estão à nossa volta, Pai. Usa-nos como filhos teus. Usa-nos, ó Deus, para levarmos a tua mensagem àqueles que necessitam. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé para receber a bênção, meus irmãos. Que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que as ternas e eternas consolações do Divino Espírito Santo sejam por sobre todos vós, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Hino 299. A igreja pode se sentar, vamos ouvir o pós-lúdio.
Meus irmãos, está assim encerrado o nosso culto, mas antes dos irmãos irem, eu gostaria apenas de lembrar das nossas programações durante a semana. Segunda e terça nós temos a nossa reunião de oração de forma online. Você que gostaria de participar, lembre-se aí do link, entre em contato com o pastor Geraldo. E quarta-feira, às 8 horas, nós temos o nosso estudo. Não deixe de participar, tem sido um momento muito especial. Temos alguns irmãos que